Então, com base no que se deu até agora, basicamente deu uma ignição climática, tentativa de reversão do H1. O H1 se deu por duas barras climáticas, realização de lucro que deu ignição a 2BR. Depois deu ignição a um triângulo que rompeu e consolidou após. Depois rompeu de novo acima, testou acima, consolidou de novo. E agora está revertendo em uma barra climática. Eu não gosto tanto de entrar num trade desse, porque essa barra climática pode muito bem só vir até aqui, aqui e no máximo até aqui e voltar e consolidar nesse meio aqui, porque é um meio em que tem maior probabilidade de consolidação, porque justamente teve vários sinais de consolidação na ida e agora está dando um sinal de consolidação na volta, que é clímax. Clímax geralmente é teste de pontos extremos, e esses pontos extremos de teste de clímax, eles são simplesmente chegar lá e realiza lucro a ponta que tinha levado o momento até lá. No M2 eu poderia ter entrado no fechamento dessa barra aqui, ter entrado aqui para levar até aqui embaixo, poderia. Aí no caso, se eu entrasse aqui, eu levaria até aqui, até essa abertura e até esse fechamento aqui, no máximo, até um dos dois. Eu geralmente preferiria até essa abertura, foi o que se deu. E aqui formou um triângulo, e formou um triângulo não fechou abaixo do triângulo, porque deveria ter fechado abaixo dessa barra. Também não fechou acima. Então eu não podia entrar aqui para levar até essa abertura. Ele chegou a alguns ticks antes da abertura. Esse triângulo aqui não me permitia entrar para continuidade para levar até essa abertura aqui. Não me deu essa permissão. Mas o único trade que daria para fazer aqui é pegar o fechamento dessa barra aqui e levar até aqui embaixo, que seria essa abertura. Só que nesse momento eu não estava muito confiante, porque eu estava olhando o H1 de como tinha se informado. E como tinha se informado o H1, não me deu muita confiança de entrar nesse tipo de trade, porque não tinha ponto muito claro de realização. Tinham 3 pontos de realização interessantes e não tinha um ponto muito claro para ignição, porque eu estava numa ignição contrária, eu estava num clímax que estava tentando dar reversão. Eu gosto de primeira reversão, primeiro movimento do V, que depois te dá início a consolidações maiores. Eu gosto de fazer esse primeiro movimento de V, só que aqui não estava na condição específica que eu costumo pegar. E aqui não estava me dando muita confiança de fazer o trade. Então eu acabei deixando de lado esse tipo de trade. Vamos ver se o HK dá alguma coisa, mas o Nikkei pelo jeito não vai dar nada. Aqui já está consolidando em TTR, está consolidando em consolidação muito estreita, já não é tão interessante para mim. E essa barra do M5, apesar dela ter ganhado esse fundo aqui, que é interessante, ela não fechou continuidade. E essa barra aqui está fechando próximo do meu ponto de realização, que seria aqui, essa abertura. Então tem alguns pontos que tem sincronia entre si, só que essa sincronia é para eu não fazer o trade, porque tem alguns pontos a favor, mas tem mais ponto contra do que a favor. O único trade que daria para eu fazer, eu acabei não fazendo, porque eu não estava com muita confiança de trade direcional, porque teve muito sinal de consolidação anterior e teve muito sinal de consolidação anterior, que foi aqui, ó, daqui até aqui. Teve muito sinal de consolidação, apesar de ter saído dessa consolidação com duas barras muito boas. Uma barra de rompimento e uma barra de continuidade muito boa. Saiu com uma barra de rompimento e uma barra de continuidade muito boa? Saiu. Só que essas duas barras juntando dá uma barra de clímax do M5, então eu não queria fazer. E essa barra aqui daria alvo. Se eu tivesse feito daqui até aqui, teria saído com alvo disso daqui.
E talvez teria saído com alvo desse daqui. Só que esse daqui eu só faria se eu tivesse segurado daqui até aqui. E tivesse segurado esse pullback aqui. Não, não tem possibilidade nenhuma de trade a partir de agora. O único trade que deu possibilidade eu não fiz, porque eu não estava com muita confiança, porque era no Climax. E a condição não dava muita expectativa de alvo a favor. O alvo que eu pegaria era um alvo pequeno, então eu preferi não fazer. Aqui é esperar se a condição muda, mas já deu tentativa de ponto de rompimento aqui, ó. Já veio testar o ponto de rompimento aqui. E após testar o ponto de rompimento foi abaixo, testar abaixo. Então não tem condição nenhuma de entrada para mim. Pelo que está se formando aqui, provavelmente eu vou ficar esperando até 11 horas e não vai dar nada. Pelo que está se formando aqui. Mas pode ser que acelere para cima e venha testar aqui. Esse é um trade que eu faria? Não. Mas eu tô falando uma possibilidade de acontecer. Porque aqui é um clímax. Clímax, geralmente, a abertura de clímax tende a ser retestada com muita facilidade. Mas é um clímax com continuidade no 2 minutos, então é mais difícil ser retestado. A questão é, já testou o ponto de rompimento. Para testar essa abertura aqui, não é muito difícil. E se testar essa abertura com força, pode ser que teste essa abertura, pode ser que teste a abertura de clímax. Se testar lá com força. Só que do jeito que está formando agora, eu não tenho muita possibilidade para isso não. Mais uma barra fechando dentro da consolidação estreita. Nada a se fazer. Mesmo que acelere para baixo e venha testar essa abertura de 2BR, não tem algo muito provável assim. Mesmo que acelere para baixo, não tem uma probabilidade tão alta assim para eu querer fazer um scalp.
começando a acelerar para baixo. O próximo alvo está aqui. O próximo alvo para mim está aqui. 54 pontos. E o próximo alvo é 2BR. Só que eu colocaria antes da 2BR. 139 pontos. Beleza. Mas tentou sair daqui, já encontrou a realização de lucro. Então, quem vendeu aqui em cima limitado, realizou lucro aqui embaixo, que significa que quem vendeu limitado nisso daqui não está com expectativa de alongar o trade. Uma coisa que é sempre importante ver é o que um lado está fazendo e o que o outro lado está fazendo, que nem aqui. Quem vendeu aqui, quem vendeu o fechamento dessa barra aqui, o que eles fizeram? Se não saiu com scalp aqui e viu a sua consolidação, tenta sair no zero com leve lucro. E conseguiu sair com leve lucro aqui, conseguiu sair com leve lucro aqui. Ou então agora, quem disse que isso daqui tá forte o suficiente para conseguir direcional, tá esperando se formar aqui. Quanto mais candles se formarem nessa consolidação, mais improvável de ter direcional. E esse trader que vendeu aqui embaixo vai querer sair no zero. Essa barra aqui poderia ter fechado aqui embaixo e começar a dar uma possibilidade de direcional novamente. Mas fechou um doji. Fechando um doji significa que esse TR aqui, ele tá dando sinal de neutralidade para ambos os lados. Então é um preço justo para ambos os lados. E geralmente quando isso acontece, as pessoas vão estar vendendo limitado alto, vendendo limitado aqui em cima, comprando limitado aqui embaixo. Como o direcional de histórico é de venda, eu só buscaria vender limitado aqui em cima, não buscaria a compra. Eu prefiro só operar no lado que tem o direcional no histórico. Agora, se é uma consolidação neutra, dá para operar para ambos os lados. Eu já operei no passado para ambos os lados em consolidação neutra. Só que nesse caso de hoje, eu operaria só para venda. Apesar de saber possibilidade de trade para agora, o tipo de trade que eu estou buscando é trade direcional de scalp curto. Esse tipo de trade direcional de scalp curto, ele pode se dar em reversão em V para dar início à consolidação. Ele pode se dar em micro canal estreito, rompimento com continuidade e continuidade direcional. Então, o ciclo que eu estou esperando não é o ciclo que está agora. Agora nós estamos ganhando uma aceleração climática. Nós estamos ganhando uma aceleração. Não é climática porque o clímax foi esse daqui. Essa aceleração é bem menor do que tudo que já foi. Aqui nessa aceleração eu espero barra de continuidade. Se der barra de continuidade, pode ser que teste lá 2BR. Só que tem alvo no meio do caminho. Então eu terei que esperar passar desse alvo. Só que se eu for esperar passar desse alvo, pode ser que a próxima barra passando do alvo já dê o próximo alvo, entendeu? Pode ser que se eu esperar uma barra para passar desse alvo aqui, a barra já dê alvo desse daqui. Então eu teria que entrar agora. Mas eu vou esperar uma barra de continuidade. Eu vou esperar uma barra de continuidade para levar até essa 2BR aqui. Esperar uma barra de continuidade para levar até essa 2BR. Primeiro os shakes foram acima, então não tem tanta urgência. Tá. O fechamento foi bom, mas eu quero esperar uma barra do 2. Pra ver como que vai ter de continuidade isso daqui. O fechamento foi bom, saiu do triângulo, beleza.
Mas eu quero ver como que vai sair a continuidade disso daqui. Se for um doji, esquece. Se a continuidade da M2 for um doji, eu vou esperar a continuidade da M5. Se a continuidade do M2 for uma barra de alta que nem tá formando agora, não tem expectativa nenhuma de entrada para mim. Aqui vai depender muito da continuidade aqui. O M2 fechou. Uma barra de teste de ponto de rompimento. O M2 é só um teste de ponto de rompimento. Quem quis entrar limitado nesse ponto de rompimento aqui teve que entrar mais abaixo para ser realizado, porque foi num ponto específico, foi no tick específico. E os spreads são 6 pontos, então teria que ter colocado um pouco abaixo, mais ou menos aqui. Vamos ver como que dá a aceleração a partir disso. Teve teste de ponto de rompimento. Tá dando um alvo. Eu quero ver como que fecha o M5, mas o M2 já tá me indicando que dá para eu fazer o trade. Realização de lucro agora. Tá em cima do ponto de defesa, do próximo ponto de defesa, do próximo abertura que eu tava esperando. Mas o que eu espero de realização de lucro, se eu for entrar, o que eu espero de realização de lucro é até a 2BR. Mas claro, eu vou colocar antes a saída. Se eu for entrar, né? Porque a situação não tá muito boa pro meu lado. Pausa. Pausa na frequência tique. O problema é que o M2 não deu uma continuidade boa. Agora tá formando uma continuidade boa, só que a barra anterior no M2 não foi boa. Diminuição na frequência tique. Não tá legal isso daqui. Primeiros ticks pra cima. Diminuição na frequência tique, os primeiros ticks foram pra cima. Aqui eu posso até entrar. Nesse fechamento da M5 eu posso até entrar, só que teve diminuição na frequência tique antes de fechar a barra e os primeiros ticks após a barra fechar são pra cima. Não tá muito bom isso daqui. Não tá muito bom isso daqui. Eu não gosto desse tipo de formação. Aqui a probabilidade despencou. Porque se os primeiros ticks forem de alta, mas começar a ter aceleração para baixo, eu poderia tentar mesmo sendo após o fechamento. Mas da maneira que está aqui, diminuição de probabilidade drasticamente. Talvez esteja 50%, 55% de chance de ir lá. E nessa probabilidade eu não gosto de fazer trade.
Isso aqui está com probabilidade de consolidação 40, 45, 50, 55. Não dá uma estipulação de trade com probabilidade tão alta a ponto de eu querer fazer um scalp. Eu posso entrar aqui? Posso, mas para eu entrar aqui eu tenho que buscar um trade que seja 2 vezes meu risco, para poder balancear a probabilidade que despencou. E é algo que não tem expectativa de dar 2 vezes meu risco, a não ser que meu stop, para eu buscar um trade que seja 2 vezes meu risco, eu teria que estar buscando um risco aqui em cima, com alvo abaixo dessa 2BR. O que eu sei que a expectativa de saída não tem como eu buscar abaixo da 2BR, porque provavelmente lá vai ter uma realização de lucro muito alta e uma reversão temporária. Então, se eu buscar abaixo das 2BR, pode ser que eu fique capado em um trade ruim e dê até stop do trade. Tá, foi um teste de rompimento. Foi um teste de rompimento, tô voltando abaixo. Tá. Olha, pra eu fazer esse trade aqui eu tenho que estar muito confiante, porque a expectativa do trade dar certo tá mais provável o trade dar certo eu buscando ordem limitada de entrada do que buscar ordem a mercado. Ainda tem expectativa do trade dar certo, mas a quantidade de pullback que teve não me deixa muito confiante em entrar no mercado. 55 segundos para M5. M2 fechou até que ok. $40 segundos para M5. Mais uma vez realização de lucro. A velocidade do mercado diminuiu drasticamente também. Além da probabilidade de o mercado tá indo. Só que a probabilidade de ir rápido, do jeito que eu esperava que fosse, despencou. E a probabilidade de ir no alvo também despencou. Aqui, do jeito que tá aqui, dá pra eu entrar para buscar a 2BR? Dá, só que já tá muito próximo do meu ponto de realização. Para eu entrar, eu teria que... Se eu fosse entrar, eu teria que ter entrado nessa barra aqui. E essa barra, ela teve muito menos velocidade do que as barras anteriores. A velocidade disso daqui foi muito menor do que a velocidade dessa e dessa barra. E estava saindo uma consolidação. Essa barra fechou abaixo, eu estava esperando continuidade dela. Só que os primeiros ticks foram acima, quando começou a ir abaixo, já não fazia tanto sentido para mim. Porque aqui, quando fechou abaixo, os primeiros ticks foram acima no M2. Quando voltou a ir abaixo, os primeiros ticks também foram acima e ainda fechou com um gap de barra. Um gap de alta e os primeiros ticks foram acima. Essa barra do M2 e essa barra do M2 não me deram a possibilidade de tentar buscar mais abaixo. E agora, próximo do ponto de realização da 2BR, realização de lucro com maior pressão. Então não tem o que fazer. As duas barras que eu poderia entrar, depois fechou elas no M2, teve realização de lucro e teve ticks contra, então não me deu a expectativa de entrada. Por causa do M2 não me deu a expectativa de entrada. Se eu tivesse olhado só M5, talvez eu entrasse. Mas se eu tivesse entrado no fechamento, fechou, entrou.
Agora, se eu tivesse esperado os primeiros ticks da mesma maneira, eu não teria entrado. E eu esperei os primeiros ticks porque a pressão não estava assim tão alta. Aqui os alvos abaixo não tem probabilidade tão alta quanto esse alvo que era agora. Mesmo assim aqui, ó, realização de lucro, retomada. Triangulação, retomada. Aí teve um breve momento com ticks acima, retomada. Mais um momento com ticks acima, retomada. Não tá com o tipo de formação que eu gosto de operar. Esse tipo de formação é um tipo de formação um pouco diferente do que eu costumo operar. Então, esse tipo de formação de agora é menos provável do que as formações que eu costumo operar. Se no fechamento dessa barra os primeiros ticks fossem de baixa, ou então fosse ticks acima e acelerasse para baixo, eu teria entrado aqui, eu teria entrado. Mas como se formou após o fechamento, não me permite a entrada. E agora o que está acontecendo é uma realização de lucro mais brusca. Porque está próximo do ponto de realização de lucro majoritário para mim, que é a 2BR. Que é basicamente reversão de duas barras. Teve essa barra de realização de lucro, ela reverteu abruptamente para cima e que se deu um triângulo. E tentou romper acima, consolidou, romper acima, tá? Aqui a 2BR ainda pode ser testada, ainda pode testar essa linha verde, mas o ponto de teste era antes, porque geralmente a ponta contrária a 2BR ela vai tentar entrar antes para deixar quem entrou na 2BR capaz se não quiser realizar lucro antes. A 2BR basicamente é o que? Quem vendeu ao mercado esse fechamento ficou atrapado com essa compra aqui, com essa barra muito grande de compra. Quem vendeu esse fechamento, quem vendeu aqui embaixo, ficou atrapado nessa barra. Aí quando voltar para testar essa abertura aqui da 2BR, tende a ter realização de lucro ou tende a ter uma reversão mais acentuada. Porque quem vendeu, nesse caso aqui de venda, quem vendeu aqui nessa formação, nesse fechamento aqui ou aqui embaixo, vai tentar cair fora com leve perda nesse daqui, ou 0 a 0, enquanto nas que vendeu aqui em cima vai estar com lucro. Então vai acabar tendo uma realização de lucro acentuada de quem vendeu aqui em cima, levando até aqui embaixo. E quem está na ponta contrária geralmente coloca uma ordem limitada para tentar fazer um scalp contra essa 2BR. Por causa da 2BR, eu não queria entrar nesse fechamento. E esse fechamento é um fechamento mais forte do que os anteriores. Colocando daqui até aqui, esse é o mais forte. Tirando essa e tirando essa. Por que eu estou tirando essas duas aqui? Porque aqui teve uma diminuição de aceleração e uma diminuição de movimentação. Então essa daqui é um clímax com relação aqui até aqui. É um clímax, só que não é o clímax majoritário. O clímax majoritário é a ignição. Mas ainda assim é um clímax com relação à diminuição de velocidade. Agora o mais provável é ter realização de lucro, como já teve aqui nessa barra, e ficar nessa realização de lucro formando um triângulo por algumas barras. Expectativa de continuidade para movimento rápido. Não tem expectativa para movimento rápido para mim. A expectativa era aqui e aqui, só que não deu a condição que eu precisava, então não fiz. E a expectativa agora é realização de lucro. Se der tentativa de retomada, pode ser que só seja uma retomada para testar agora o ponto de abertura de fato. Para testar essa abertura aqui, eu acho mais improvável, apesar de ser algo possível,
essa abertura aqui menos provável ainda. Acho mais improvável essa do que essa aqui. Mas se for testar essa ou essa, simplesmente está confirmando que isso daqui é uma consolidação de dias, de dia anterior. Então aqui ó. Se eu for pegar esse clímax, ele se deu onde? Ele se deu no meio, ele se deu no topo de uma consolidação de dias anteriores, que se deu o start daqui até aqui, com fundo aqui e com topo aqui. Então, isso daqui é algo no meio de uma consolidação de dias anteriores. Então não é algo com uma probabilidade assim tão alta para o direcional. Eu já sabia que isso daqui não era uma probabilidade tão alta, mas eu sabia que era possível fazer o scalp. Mas a questão é formação. Hoje eu vejo muito mais formação de barra e formação depois de fechamento de barra para fazer minha entrada do que eu fazia antigamente. E hoje tem um tipo de entrada que é exclusivamente por formação, que é essa daqui. Essa aqui são duas volatilidades para 1,25. Essas aqui são duas volatilidades e meia para duas. E essas aqui são 3 volatilidades para 6 e alguma coisa. Na condição que está agora, pode ser que pegue uma reversão para cima. Pode ser que consolide por mais algumas barras, já que está próximo do 2BR. Ou pode ser que acelere para baixo para testar fundo de consolidação. Qualquer uma das três possibilidades, a probabilidade não é tão alta para nenhum dos lados. Então, se acelerar para cima, a probabilidade não é tão alta para eu fazer um scalp. Se acelerar para baixo, a probabilidade também não é tão alta para um scalp. E se consolidar, a probabilidade simplesmente é maior que a ordem limitada acima, a ordem limitada abaixo.
teve uma realização de lucro mais acentuada e está acelerando para baixo novamente. Mas o M2 não foi tão bom. Mesmo que o M5 feche uma barra muito boa, o M2 não foi tão bom ao ponto de eu querer fazer um scalp até o ponto de 2BR. No H1 a barra revertendo é uma única barra, enquanto as outras barras tiveram muito mais dificuldade para subir. Todos os time frames no Nikkei fecham juntos agora, em 1 minuto e pouco. O M15 até que tá decente, que é uma venda. Mas se eu fosse buscar uma venda no M15, eu teria que buscar o 2BR só. Mais uma vez, desaceleração na frequência do tique. Não gosto nem um pouco.
consolidou, tentou acelerar para baixo, comprou a realização de lucro. Que agora está tentando triangular, né? Inside, tentando formar outro inside. Eu não gosto de operar a condição de contração de volatilidade. Ai, ai. Esse meu filho me ama mesmo. Eu, hein? Ah, você não me ama, não? Hã? Não me ama, não? Hã? Ah, bem, eu achei que você não me amava. Eu, hein? Agora esse meu filho me ama mesmo. Eu, hein? E eu, Sabe hein? onde você tá aprendendo esse eu do seu pai? É que seu pai que você tá aprendendo esse eu aí? Pesquisar no YouTube da televisão é melhor, porque eu consigo ver mais fácil. Bem? Eu vejo no YouTube é melhor, porque eu consigo ver mais fácil. Tamanho, material. É isso que eu tô falando, vai ver no celular, você não tem noção. Mas com os olhos não tá bom, né? Tá bom? Tá bom? E o outro zóio? E o outro zóio também não tá bom? Não tá não? E um dos dois olhos tá bom. O óculos tá bom e o olho tá bom. O óculos tá ficando lá ainda. Vai, não. Viu como é que a esposa arrumou a porta? Não sou pretendo não. Então, né? É, filho. Você vê a minha porta. Agora não precisa mais ficar trancando. Mãe, faz o cappuccino para mim. Da maneira que formou no Nikkei até agora,
Não tenho expectativa nenhuma de dar trade pra mim. Eu vou acabar encerrando mais cedo. E eu volto daqui a uns 50 minutos no HK já. Eu já volto no HK. Aí daqui na hora que eu for voltar, dou uma olhada como que o Nikkei se formou. Mas aqui não tem expectativa nenhuma de dar trade pra mim mais.